Assalamu alaikum, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Salam Aleikum Podcast. Estamos aqui com a doutora Maíra Pinheiro, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite aí, tudo bem? Obrigada, Maleikum Salam. Obrigado. A doutora Maíra é uma ativista política e advogada brasileira e ela tem uma grande atuação, já fez uma atuação pela Hind Rajab Foundation, hoje atua também pela Paul Commission e Global Legal Action Network. O trabalho dela basicamente é investigação, né, de crimes de guerra e fazer as devidas representações, tomar as medidas cabíveis. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber como que funciona todo esse procedimento e, enfim, atualizações, né, do que já aconteceu, o que está para vir também. Então, gostaria de começar perguntando, na verdade, para você falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, enfim, dos seus trabalhos, tá bom? Fica à vontade, então. Bom, eu venho de uma trajetória na advocacia criminal já há 8 anos. Trabalhava com direito das mulheres, representação de mulheres vítimas de violência, sempre também presente nos protestos populares, acompanhando casos de violência policial. Na advocacia criminal tinha esse olhar para o papel do racismo estrutural na atuação do sistema de justiça criminal. E sempre gostei de uma advocacia com pesquisa, com Uhum, evidências científicas. Sempre foi uma pegada que me agradou na atuação profissional, de tentar romper um pouco com essa lógica autorreferenciada que o direito tem, principalmente na prática jurídica aqui no Brasil. uhum, E também, nesses casos de violência contra a mulher, a gente vai aprendendo também que essa interação entre a comunicação e o direito, por vezes, é importante para fazer um lawfare do bem, assim, né? Então, quando começou o genocídio em Gaza, eu já tinha uma noção e uma posição sobre a Palestina que vem de uma trajetória na esquerda, no Partido dos Trabalhadores, mas não era a minha principal frente de atuação. Só que eu não conseguia desviar o olhar para as coisas que eu estava vendo, sabe? E eu sou mãe, e eu via a minha filha naquelas crianças. Eu me lembrava, assim, que quando eu comecei a estagiar no direito, fiz estágio na Defensoria Pública do Júri, e ver a imagem da morte era uma coisa muito excepcional. Era um evento que poucas pessoas tinham vivido. uhum, Quando você vem das periferias do Brasil, você vê a morte. Eu cresci no Jardim Aracati, eu já tinha visto a morte, mas poucas vezes. E aí eu tinha visto a morte, a imagem da morte, no tribunal do júri algumas vezes, e as primeiras vezes foi muito chocante de eu ter pesadelos e tal. E aquilo me marcou. Ao mesmo tempo que eu conseguia lidar com o caráter gráfico da violência, eu sempre tive a impressão de que o registro da morte é algo sagrado, íntimo, que deve ser protegido. E aí a gente chega nesse momento do genocídio em Gaza, em que todos os dias a gente estava sendo completamente soterrado de imagens do mais inimaginável possível. E primeiro que aquilo ficava dentro de uma bolha, os meios de comunicação não cobriam adequadamente. Segundo, que nada acontecia. E aí, como eu já vinha de uma trajetória de representação dos interesses de vítimas perante o sistema de justiça criminal, o que tinha me ensinado a investigar em situações em que o Estado possivelmente não vai estar tão afim de fazer o seu trabalho investigativo. E eu estava vendo que
era um genocídio transmitido ao vivo não só pelas suas vítimas, mas também pelos seus perpetradores, eu resolvi direcionar minha formação para contribuir nessa frente. E aí comecei a estudar mais de penal internacional, que não era minha área até então. E aí surge a Escola de Verão de Direito Internacional da Al-Haq, que é uma das organizações de juristas mais tradicionais da Palestina. E aí eu falei, nossa, eu vou. E aí me inscrevi, fiz o meu... Deixa eu só... O que tá tocando aqui? Só... Fica à vontade aí. Se quiser atender, se for urgência. Não, pessoal, hoje vai sem mim. E aí eu me inscrevi e fiz minha carta de motivação. Eu já estava começando a atuar voluntariamente em algumas iniciativas de preservação de registros audiovisuais de crimes de guerra que estavam surgindo. E fui aprovada e fui para a Palestina. E Ah, você chegou aí pra lá. cheguei, Que legal. cheguei. Foi a experiência mais... Depois do nascimento da minha filha, foi a experiência mais preciosa da minha vida. Eu fui na Masjid Al-Aqsa. Olha só. E eu fui para Ramallah, fui para Khalil, fui para Jenin, fui para Belém. Isso antes do 7 de outubro. Depois, Depois? em julho de 24. Ah, Então, já a entrada lá já não é uma coisa simples, uhum. né? Então, você chega, é interrogatório no aeroporto. Eu não sei como você é palestino, talvez a sua entrada seja pior do que a Eu minha. sou libanês, na Você é verdade. Eu nunca fui libanês. pra Você, não, Palestina. você ia tomar um sacode no aeroporto Ben Gurion também. Com Só, certeza. só o seu nome já faria eles quererem Olha, trocar uma se ideia com tivesse você. aeroporto na Cisjordânia ou em Gaza, até poderia pensar em. Agora, para passar pelo controle deles ali é É barra complicado, né? pesada. É barra pesada. Eu vi que tem uma fila, assim, e umas guaritas, e o segurança entrevista as pessoas, e eu fui reparando que as pessoas que estavam sendo liberadas estavam conversando com o agente de segurança por até 90 segundos. Então, Uhum. quando eu comecei a conversar com a mulher, ela começou a me fazer pergunta e eu vi que já tinha passado os 90 segundos, eu vi, putz, vão me mandar para a salinha. E dito e feito, aí foi umas 3 horas entre espera e interrogatório. Falei que eu estava lá a turismo, não falei que eu ia para a escola da Al-Haq, porque a Al-Haq, apesar de ser uma organização de juristas com trabalho técnico qualificadíssimo e uma trajetória de atuação nos órgãos internacionais muito bonita, tá direto no Conselho de Direitos Humanos da ONU e eles são considerados uma organização terrorista pelo Estado de Israel. E então eu falei que eu ia para Al-Haq, consegui entrar. Assim que eu saí do aeroporto, eles seguraram a minha mala, né? A minha mala só chegou para mim 2 dias depois. Primeira coisa que eu vi foi um cara de calça jeans e fuzil, assim, andando pela rua, indo pro mesmo trem que eu tava indo. E aí você é do apartheid ali na sua cara, o tempo todo, o tempo todo. É inescapável. É um civil andando de fuzil. Vários, para todos os lados. É o sonho bolsonarista realizado, né? Foi a primeira coisa que me ocorreu quando eu vi aquele cara de calça jeans e fuzil. Não é uma cena que a gente está acostumado a assistir. Me assustou. E aí fiquei uns dias em Jerusalém antes de ir para Ramallah, onde era a base do nosso curso. E o clima, na parte palestina, óbvio, né? E o clima em Al-Quds muito tenso, muito pesado, assim. E apesar da cidade seguir linda, seguir pulsante, a presença da ocupação é muito agressiva. Eles, para você entrar na Masjid Al-Aqsa, você tem que passar por eles, e você só entra se eles quiserem, por exemplo. E
E aí a gente conheceu vários lugares da Cisjordânia e dos territórios de 48. As pessoas que atuaram como os nossos guias nas diferentes localidades apresentavam para gente as diferentes roupagens do apartheid, desde de um sistema de justiça militar com 99% de taxa de condenação, a gente teve numa uma propriedade rural ali na região de Jericó, que era área B, então a administração é compartilhada da autoridade palestina e do exército de Israel. Mas e aí esse senhor tinha cavado um poço artesiano na propriedade dele e ele passou uns dias que o poço estava cavado, estava dando água. Primeiro ele viu um drone, depois ele viu uns colonos passando naqueles carros que é tipo um quadriciclo, assim. Uhum. No terceiro dia eles chegaram com uma betoneira e encheram o Nossa. poço dele de concreto. E aí ele mostrou pra gente o poço e falou assim, tô pensando em ir morar com a minha filha nos Estados Unidos. Não sei se eu tenho energia pra continuar resistindo Uhum. aqui. E onde a gente ia eram histórias desse tipo. Tipo o campo de refugiados de Aidam, que é o lugar onde mais se joga bomba de gás no mundo. E aí você vê expressões de sumudo, como, por exemplo, a loja de artesanato que cria joias e esculturas com os negócios da bomba de gás, sabe? Uhum. E em Jenin, a gente visitou um centro comunitário dias depois da ocupação ir embora, todo pichado. Eles roubaram os troféus de futebol das crianças, vandalizaram a quadra, as paredes de um centro onde tem aulas de várias coisas, tem aulas de esporte. E, assim, Gaza o genocídio na sua intensidade máxima. Mas na Cisjordânia tem atrocidades acontecendo agora, nesse momento, pogroms diários, ataques de colonos. E a vida dos cidadãos palestinos nos territórios de 48 também é uma vida de apartheid, também é uma vida eh, de não ter acesso pleno aos próprios direitos e tal. Então eu voltei de lá muito motivada a me dedicar existencialmente no que eu pudesse a desmontar esse regime, até porque eles ampliam a margem do inaceitável em termos de violência de Estado, e isso contamina o mundo inteiro, e aqui é um país onde a violência de Estado é muito brutal, e eles exportam a tecnologia deles para cá. Então, a gente está profundamente conectado. Os campos de refugiados palestinos, visualmente, eles não nos parecem alheios para quem conhece uma periferia brasileira, sabe? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu sabia que eles vêm para cá, principalmente nessa época do começo do ano, né? Do pós-carnaval, do final do ano, no verão. E eu entrei em contato com a Hindrajab Foundation e falei, ó, aqui a gente tem regras sobre extraterritorialidade no nosso sistema de justiça criminal que poderiam fazer esses casos terem uma viabilidade. Se vocês souberem de alguém que está aqui, vamos pegar. E aí eles me chamaram no Natal de 2024, exatamente no fim do dia 24 de dezembro. Antes de você ir para lá, você não tinha ainda essa atuação contra, vamos dizer, soldados, Não, não. porque se tivesse também ia ser mais complicado ali, né, no aeroporto também. Eu tinha alguns textos que eu tinha escrito, que eu conversei com os veículos para eles tirarem do ar, e eu dei uma olhada assim nos resultados da busca do meu nome no Google, e me tornei uma pessoa mais discreta nas redes. Uhum. E eu levei outro celular.
E porque eles mexem em tudo seu. Inclusive na Eles volta. pegam o celular, Pegam, lógico, pegam, tomam de você e levam embora. Se o celular foi pro lixo depois, porque vai saber que aconteceu com aquele que celular. eles colocaram ali, né? O computador que eu tinha antes, eles tiraram, eles me, na volta, ele chegou 3 dias depois. Hum, Eles não deixaram, na volta, eles não deixaram eu voar com nada da minha bagagem de mão. Isso é um procedimento comum, é tipo o autoritarismo cotidiano do israelense médio, assim. uhum. Então, eles não me. Na volta, eu pude voar só com o meu passaporte e o meu celular. Todos os meus pertences tiveram que ser despachados, nem o meu carregador eles deixaram eu levar. Ixi. Desde quando você começou a atuar nesses casos de soldados, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né, que você estava comentando, qual foi o caso que mais te marcou e, assim, o que mais também te deu um sentido de satisfação? Tem um que foi muito chocante, que foi um senhor de 63 anos, que ele foi usado como um escudo humano por soldados israelenses por 3 meses. Nossa. E a gente descobriu quem ele era porque um dos soldados publicou uma foto dele no Instagram dele. E essa foto mostrava a vítima de frente, assim. E você vê que é um senhor idoso com uma roupa de uma farda militar e um colete laranja. E a gente já sabia que esse negócio do colete laranja fazia parte da política de escudos humanos. E aí a gente conseguiu identificá-lo e entrevistamos. E é muito surreal tudo que ele passou durante esse período. Esse caso foi muito chocante, porque o que acontece? Vamos contextualizar. O exército israelense tem uma política de destruição em massa. Hoje, dados do satélite da ONU de umas 2 semanas atrás, 81% das construções na faixa de Gaza estão destruídas. Essa destruição, ela não foi implementada só através de ataque aéreo. Ela é implementada fundamentalmente a partir do exército, da infantaria e engenheiros combatentes. Para implementar essa política de destruição em massa, eles têm um procedimento muito bem calculado, estabelecido, que envolve. Começa com os ataques aéreos, bombardeios aos locais de abrigo. Então, essas notícias que a gente vê de escola onde as pessoas estavam se abrigando, que foram bombardeadas, normalmente isso tem a ver com uma tentativa de tirar as pessoas de lá. E aí eles bombardeiam, bombardeiam, bombardeiam. Aí eles vêm com a infantaria nos blindados e eles cercam esses locais de abrigo, Uhum. onde você tem, às vezes, centenas, milhares de pessoas morando dentro de uma escola. Aí eles instalam um checkpoint e tem uma única rota de saída. Eles cercam o local de aglomeração de pessoas, instalam um checkpoint com biometria e as pessoas têm que sair. E aí eles separam as mulheres e as crianças até uns 12 anos dos meninos, adolescentes e dos homens, aquele conceito que ganhou muita força na guerra ao terror do military aged male, do homem de idade militar, separa e aí as pessoas vão passando na biometria. E já há algum tempo que o exército de Israel tem uma política de usar esses corredores humanitários para selecionar algumas pessoas que vão ser utilizadas para realizar funções que poderiam ser desempenhadas por cachorros ou robôs. E aí, esse é o guarda-chuva do conceito de escudos humanos. Então, o que acontece com essas pessoas? Eles têm um termo, isso foi bastante repercutido,
CNN, New York Times, a Associated Press, todos repercutiram o fato de Israel ter uma política de utilização de civis palestinos como escudos humanos. E aí eles selecionam essas pessoas e mandam essas pessoas para entrar em construções, para se tiver algum tipo de explosivo ali, explode no palestino e não neles, ou para entrar nos túneis. E algumas das pessoas que são submetidas a desaparecimento forçado, porque elas estão sequestradas e o Estado não esclarece onde elas estão. Uhum. Então, você já começa com desaparecimento forçado, aí você tem trabalho escravo, você tem tortura. E cada vez que uma pessoa é colocada para entrar num lugar onde ela está correndo risco de morrer, isso é uma tentativa de homicídio. Uhum. E quando ela é colocada vestida com uma farda israelense para atrair o fogo dos combatentes palestinos, e assim eles vão revelar a posição deles para depois eles mandarem um drone, alguma coisa, pegar os combatentes, isso também é uma tentativa de homicídio. Você transforma seres humanos em bucha de canhão. Isso é uma política do exército israelense, amplamente disseminada, institucionalizada, com pleno conhecimento em todos os níveis da cadeia de comando, reportado nos mais relevantes meios de comunicação. E essa semana agora saiu uma pesquisa de opinião do Israel Democracy Institute, em que 53,8% dos judeus israelenses que responderam à pesquisa disseram que eles são favoráveis a utilizar civis palestinos para realizar funções desse tipo e, assim, garantir a segurança dos soldados. Então, essa política de escudos humanos foi uma coisa que me chocou muito. E outro que me chocou muito foi o caso do massacre dos paramédicos em Rafah, em março desse ano. Na madrugada de 23 de março de 2025. Quantos paramédicos morreram ali? 15. 15. 15 executados em 3 rodadas. Então, uma primeira ambulância passou, e aí uma unidade das Brigadas Golani, do Sayeret Golani, que é tipo o BOP das Brigadas Golani, são as forças especiais. Eles estavam em cima de uma área elevada, com plena visibilidade de uma rua principal, de uma área que não tinha ordem de evacuação, de uma área que não estava conflagrada. Essa ambulância estava indo fazer um resgate de um bombardeio sobre uma área de barracas. E aí eles abriram fogo contra a ambulância. E eles mataram todos a equipe menos um. Teve um que sobreviveu e eles levaram para trás do barranco onde eles estavam se escondendo. Aí que estava amanhecendo, passou um senhor de 50 e tantos anos com seu filho de 12 anos. Eles estavam indo em direção à praia para tentar pescar, porque ele já estava começando a fome bruta de 2025. E aí esses soldados capturaram esses dois. Então essas 3 pessoas que eu acabei de citar são testemunhas sobreviventes desse massacre. Uhum. E aí levaram a criança e o senhor para trás do barranco também. Aí foi um comboio de um caminhão de bombeiro e, se eu não me engano, mais 3 ambulâncias, procurando aquela primeira ambulância que desapareceu no meio do caminho. E eles abriram fogo contra essas ambulâncias também. E uma das vítimas fatais desse massacre, que o primeiro nome dele era Ashraf, agora o sobrenome dele me falhou a memória, talvez eu lembre até o final. Ele filmou a própria morte. Ele começa a filmar quando eles saem ali de Khan Yunis rumo a Rafah. E ele até fala no vídeo, essas coisas precisam ser documentadas e eles estão preocupados. O que será que aconteceu com a ambulância? Será que alguém bombardeou eles e tal? E aí ele filma todo o trajeto, ele filma
as ambulâncias claramente identificadas, com as suas luzes acesas e tal. Ele filma um momento que eles... primeiro, eles passam reto na ambulância e eles não veem ela, porque tá tudo escuro. Aí eles voltam e aí eles veem. E aí eles encostam e falam, olha, eles estão caídos ali no chão. Esse vídeo foi publicizado pela Cruz Vermelha, pelo Crescente Vermelho. E aí, quando eles descem da ambulância para tentar resgatar os colegas, os soldados abrem fogo e a poucos metros de distância. Nossa, queima-roupa. A queima-roupa quase. E aí depois o Haaretz teve acesso à investigação e aí o Haaretz noticiou que eles recarregaram o pente das armas automáticas deles e eles caminharam na direção dos paramédicos e as vítimas que a gente entrevistou também descreveram que depois que eles já tinham acertado todo mundo, eles foram dando tiro de pertinho nos que estavam caídos também. Uhum. Isso já não tem no vídeo. Isso não tem no vídeo, mas o vídeo, o pessoal que faz investigação balística através do som, calculou a distância de que eles estavam atirando e era muito perto. E aí depois ainda teve uma terceira leva, que foi um senhor da segurança da UNRWA, que é a agência da ONU para os refugiados palestinos, que foi também ver que raios que tinha acontecido com aquela primeira ambulância e o comboio que sumiu. E aí quem abriu fogo contra esse veículo foi o comandante da companhia, que se chama Nikolai Ashurov. E ele, a gente descobriu quem que ele era, tal, através de pesquisas e investigações. E esse cara, ele era o vice-comandante do Sayeret Golani. E ele estava substituindo um outro cara que foi ferido no Líbano, que chama Matan Ben David. E o Nikolai Ashurov, ele, fora do exército, ele é um empreiteiro militar em países da África. Então, ele tipo, recebe quantias absurdas de dinheiro para treinar e incentivar e lucrar com os conflitos internos no Congo. No caso dele, era Congo, se eu não me engano. Absurdo, né? Se puder depois enviar esse vídeo, deve estar nas redes sociais, né? Eu Mas pra mando, gente ele tá fazer no Crescente Vermelho. de fazer um corte aí também pra mostrar. Porque às vezes muita gente. Muita gente não, mas algumas pessoas vão assistir e vão falar: esse vídeo é mentira, não sei o quê, mas a gente faz e deixa Mas esse as caso, eu provas, né? mando pra você o material todo. Esse caso, ele foi muito emblemático. Apesar de todos esses vídeos que já estão Sim. rolando, né? Tem gente que ainda. Não, esse caso, assim, primeiro que aí eles mataram geral, né? Mataram geral e eles tinham eles mataram todos os paramédicos, 15 pessoas, assassinaram. E depois disso, eles tinham já nos planos a evacuação de Tal el-Sultan, que é uma localidade de Rafah. Uhum. E cerca de 50 mil pessoas foram removidas das suas casas e várias pessoas morreram nesse êxodo. E o checkpoint, que ia ser instalado para fazer esse procedimento que eu descrevi agora há pouco, ele foi instalado na mesma via onde esse massacre aconteceu. E aí você ia ter um monte de veículos baleados ali, e isso ia atrapalhar o procedimento que os soldados tinham planejado. Então, o comandante da 14ª Brigada de Blindados, senhor Tal El-Kobi, mandou eles trazerem as escavadeiras, abrirem 2 buracos na areia, nas areias de Rafah. Aí eles passaram em cima das ambulâncias e do caminhão de bombeiro com os seus veículos blindados, amassaram os veículos,
pegaram o corpo dos paramédicos assassinados com a pá da escavadeira, jogaram no buraco e jogaram os veículos em cima. Nossa. E aí eles tamparam o buraco e eles instalaram o checkpoint ali naquela mesma via. Isso tudo está amplamente documentado. Tem o vídeo do OSHA, que é a Agência das Nações Unidas para emergências humanitárias, do resgate desses corpos. E eles chegaram, inclusive, a mudar esses corpos de lugar. Porque eu tô rindo porque é insano, né? Mas eles chegaram a mudar esses corpos de lugar e reenterrar eles em um outro lugar para que a Cruz Vermelha, a Defesa Civil e a ONU não conseguissem achar. Esses corpos foram recuperados só 8 dias depois, no dia 31 de março. Tem um vídeo da OSHA da recuperação. E Israel chegou a fazer algum pronunciamento? Fizeram. Primeiro eles eles falaram? falaram que... E essa história mostra muito como nada que um porta-voz das Forças Armadas israelenses diz tem que receber qualquer credibilidade. Primeiro, eles falaram que eles tinham eliminado agentes do Hamas. Aí, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil e a ONU falaram, gente, não, é os nossos socorristas que estão desaparecidos. Aí, eles falaram, não, mas eles estavam com um comportamento suspeito e eles estavam trafegando pela via com as luzes apagadas, os soldados não tinham como discernir que eles não eram uma ameaça. E aí, quando eles recuperaram os corpos, como essas pessoas foram enterradas de qualquer jeito com a pá da escavadeira, eles não tiraram o celular do bolso das vítimas. Uhum. E aí, uma dessas vítimas que teve o seu corpo profanado por uma pá de escavadeira militar e jogada num buraco com a ambulância toda amassada em cima, estava com o celular no bolso. E foi desse celular que eles recuperaram o vídeo. Uhum. E aí o vídeo você vê exatamente o trajeto que eles fizeram, eles chegando e o momento que os soldados abrem fogo. E esse vídeo, se eu não me engano, eu lembrei dele agora. Aparece que as luzes, as sirenes, as luzes, Nitidamente né? acesas. Estavam acesas, né? Uhum. Das ambulâncias. E aí o porta-voz, ele chama Nadav Shoshani, é um grande mentiroso. E um grande caoseiro. Nadav Shoshani, eu espero ver você um dia atrás das grades, ou então ter o mesmo fim do Joseph Goebbels, porque o seu papel é tipo dele. E o Nadav Shoshani, primeiro, ele soltou essa mentira, né, de que Eram do Hamas eram e do tal. Hamas e tal, e aí depois que apareceu o vídeo, eles foram alterando as suas versões conforme as informações iam surgindo. E eles falaram que eles enterraram os corpos junto com os veículos para que os animais não mexessem nos cadáveres. Ah, claro. É isso que eles falaram. Não chegaram a falar que foi um acidente, foi um erro. Teve uma investigação por causa da pressão internacional, porque a história foi muito escandalosa, não porque eles investiguem os seus malfeitos. E quando eu digo investigação, a gente tem que olhar para esse termo com muito ceticismo, porque eles têm Primeiro, eles investigam dentro da própria unidade. E aí, se a própria unidade, nessa auto-investigação, chegar à conclusão de que houve algum ilícito, ela remete para o procurador militar, que aí vai dar início a algum procedimento militar, de justiça militar. Então, você não tem um controle externo das Forças Armadas em Israel. Não tem. Isso não existe. E aí eles fizeram uma investigação e o cara que matou, o vice-comandante da companhia, Nikolai Ashurov, ele foi afastado do posto militar dele. Essa foi a consequência. Uhum. Por executar 15 paramédicos. E o comandante da 14ª Brigada
tomou uma advertência verbal por causa dessa ideia insana de cavar um buraco, jogar os corpos e os veículos e esconder tudo. Eles não acharam que foi uma tentativa de esconder as consequências do crime, inclusive. E é um de uma miríade de exemplos de como os mecanismos de controle interno de Israel não funcionam. Na verdade, que eles são feitos para não funcionar. Uhum. Em Israel, a gente falou isso algumas vezes, né? Acontece coisas lá que, assim, se acontecesse em qualquer outro país, seria um absurdo, assim. Então, por exemplo, você acabou de falar, escudo, eles usam escudo humano, pegam um palestino para entrar em prédios ali, vestem ele com a farda israelense para entrar em prédios, para se tiver Eles fazem alguém pessoas do eles Hamas, fazem pessoas de bucha de canhão. escudo humano. É mais que escudo, porque o escudo uma dos grandes livros sobre essa prática é do Neve Gordon, do Nicola Perugini. Ele diferencia os escudos em 3 tipos de práticas. Você tem a pessoa que ela é um escudo involuntário, ela foi coagida para desempenhar esse papel. Qual que é a finalidade do escudo humano, involuntário? É dissuadir o outro lado de atirar, através de uma dissuasão moral. Então, eu vou colocar você na minha frente para a pessoa que quer atirar em mim não atirar em mim porque você tá na minha frente. Uhum, Então, você não quer que o seu escudo humano funciona quando ele não é alvo. uhum, Aí você tem o escudo voluntário, que é tipo a flotilha da liberdade. Quem pode ser escudo voluntário é a pessoa cuja vida é vista como tendo valor. uhum, Então, o escudo voluntário é um conceito altamente racializado. E, inclusive, porque a pessoa racializada que se coloca como escudo voluntário, ela tende a ser considerada como alguém participando das hostilidades, ela tende a ser considerada como combatente. Então, para você ser um escudo voluntário eficaz, em geral, funciona melhor se você for branco. E aí você tem a terceira categoria, que ela é mais uma manipulação das normas de direito internacional humanitário, que é o centro do discurso de justificação de genocídio de Israel, que quando eles falam, o Hamas usa a população palestina como escudos humanos, o que eles estão dizendo? Que há um embate militar ocorrendo numa área habitada. E essa pessoa que é um escudo humano, em razão do local onde ela está, ela é etiquetada como escudo sem ter qualquer agência sobre isso. Ela não está nem coagida, nem tá lá porque ela quer. Ela tá sendo caracterizada como um escudo pelo local onde ela tá. uhum. Então, novamente, é um conceito altamente racializado. E aí, no livro do Neve Gordon e do Nicola Perugini, eles dão como exemplo a guerra quando o ISIS invadiu o Iraque. Então, quando eram os americanos atacando áreas que estavam ocupadas pelo ISIS, eles diziam que o ISIS estava usando a população como escudos humanos. Mas quando você tem, por exemplo, a Kíria, que é um edifício que tem vários elementos do comando do exército de Israel no coração de Tel Aviv. E vários outros equipamentos militares muito centrais que são instalados em Tel Aviv. Quantas vezes a gente viu a imprensa dizendo que Israel usa sua população civil como escudo humano? Nenhuma. Porque o escudo humano determinado pelo território também é um conceito altamente racializado. E a pessoa que está de uniforme
ela vira esse conceito do avesso, porque o objetivo é que ela seja atingida. Então, não é um outro tipo, entendeu? É Uhum, tipo um combo de crimes. uhum, Ela é convertida num objeto de uma forma que só com muito trabalho meticuloso de desumanização e disseminação de racismo, você consegue que toda uma estrutura da hierarquia militar tope participar. Do de baixo até o de cima. uhum. E eu acho que é uma das práticas que, por ela ser uma política, é um dos exemplos mais gritantes de intenção genocida. Com certeza. Então, em Israel, a gente vê essas coisas acontecendo, e aí ou não acontece nada com essas pessoas que fazem, né? Ou elas viram até heróis algumas vezes, né? Igual teve um cara lá na década de 90 que entrou numa mesquita, atirou em Baruch Goldenstein. isso, atirou em um monte de gente, criança, idoso, todo mundo. O E o massacre da Mesquita Ibrahim. Tem uma foto dele no gabinete do Ben-Gvir. então, o cara vira um herói, né? Então, assim, e vários outros exemplos. Então, aqui você deu alguns exemplos também sobre essa questão de utilização de escudo humano pelo exército de Israel. Você deu o exemplo deles executarem 15 paramédicos. A gente postou um vídeo também em que um colono, você deve ter visto esse vídeo, um colono foi flagrado com um pedaço de madeira desse tamanho, ele estava mascarado e tal, e bateu na cabeça de Senhora uma idosa. senhora idosa palestina e ela no chão lá sangrando, né? Depois o rapaz que filmou foi lá ajudar ela e tal. Mas assim, essas coisas, imagina aqui no Brasil, se uma pessoa pega um bastão de madeira desse tamanho e bate na cabeça de uma senhora idosa aqui no Brasil. Pô, ia ter um clamor, né, público, ia ter uma responsabilização imediata desse cara, a polícia ia atrás, a mídia iria publicizar esse ato até para achar essa pessoa mais rapidamente. E em Israel isso acontece e é a rotina, né? Não acontece nada lá. Então, você deu até alguns exemplos que dá para a gente usar até uma analogia, essa questão, por exemplo, do escudo humano, né? É como se a polícia, numa, nu- numa, numa operação em uma favela, por exemplo, pegasse um senhor ali morador, trabalhador, veste ele com a farda da PM E manda e ele andar na manda ele vai na frente, frente, porque aí manda se ele ir na alguém for frente. atirar, atira nele. Então, é Exatamente isso. exatamente isso. Então, assim, são atos que em qualquer lugar do mundo isso seria dos crimes mais bárbaros, das responsabilizações penais mais severas, e Israel faz isso sem qualquer responsabilização, né? Então, realmente não tem assim, pessoa que está defendendo Israel hoje realmente ou realmente é muito ignorante, não consegue fazer Ou muito esse racista. ou muito racista, né? Sim. Enfim, bolsonarista, né? Toda essa direita extrema que está crescendo aí pelo mundo, né? Agora, voltando um pouco para a sua atuação, aqui no Brasil você fez algumas representações e tal, inclusive uma que ficou mais pública, né? Que é que era contra um soldado israelense que veio passar um tempo aqui no Brasil. E aí foi instaurado inquérito contra ele e ele acabou fugindo, né, Sim, do o Brasil. Yuval Vagdani. Queria que você contasse um pouco sobre esse caso. Yuval Vagdani era um reservista, inclusive teve de volta em Gaza recentemente, depois de terminar sua viagem pelo mundo sem grandes intercorrências. E ele, junto com os seus colegas, porque esses crimes que eles cometem em Gaza não são atos individuais de pessoas que estão agindo fora da lei. Uhum, Eles estão agindo fora da lei, mas eles estão agindo para concretizar políticas de Estado. E são crimes que são essencialmente empreitadas coletivas,
que passam por diversos níveis da cadeia de comando. E o Yuval Vagdani, junto com alguns dos seus colegas, ele participou da instalação, entre outras coisas, né? Mas esse evento foi muito documentado por ele e pelos colegas imediatos dele, então a gente conseguiu pegar o passo a passo. Ele participou da instalação de explosivos num conjunto de 8 imóveis residenciais na região de Anueire, que fica na borda norte de Nuseirat, perto da praia. Casas muito bonitas, inclusive. E uma dessas casas serviu por 6 meses de abrigo para pessoas que tinham sido submetidas a deslocamento forçado quando teve a invasão em Rafah, em maio, Uhum. porque isso foi em outubro de 24. E aí eles explodiram um quarteirão inteiro de casas e publicaram nas redes. Esse gênero das explosões celebratórias é outro clichê do gênero literário mais amplo do genocídio transmitido por seus perpetradores. E são explosões que elas são documentadas de forma celebratória. Tem sempre eles gravam a contagem regressiva, aí Uhum. eles gravam os imóveis indo pelos ares, eles dão risada, eles batem palma, eles celebram, Filmando, né? filmam tudo e colocam na internet. E é muito evidente que essas explosões são criminosas. Por quê? Porque o conceito de necessidade militar do direito internacional humanitário, ele está ligado a uma vantagem tática imediata que você vai obter contra um alvo militar. Uma residência não é um alvo militar. A definição do que é um alvo militar e o que não é, ela se dá pela finalidade, o que abre margem, às vezes, para uma manipulação dos conceitos jurídicos para você justificar o que você não deveria. Porém, o alvo militar, ele não é como se, nossa, uma vez, um dia, um guerrilheiro encostou nessa parede aqui, então ela tá contaminada para sempre e Uhum. para toda a eternidade os soldados israelenses vão poder explodir esse prédio inteiro. Não é assim que funciona. Você tem que, para você ter a necessidade militar, você tem que ter uma vantagem tática e você tem que ter uma utilização daquele bem protegido que subverta o seu caráter de protegido. É impossível você preencher esses requisitos quando você tá tendo tempo de tirar um monte de selfie enquanto você cola os explosivos numa casa vazia. Aquilo é a casa de alguém. Não pode. Isso é crime de guerra. E eles documentam, eles fazem uma grande zoação do que eles estão fazendo, porque é uma sociedade que está doente de desumanização. E aí as pessoas se dessensibilizaram e se acostumaram a ver, mas um dia essa fatura vai chegar, porque você não tem como sustentar a legalidade desse tipo de conduta. É mais uma vez uma racialização, só que dessa vez é a racialização da alvenaria. Então, o que faz dentro da lógica israelense de uma casa palestina ser considerada infraestrutura terrorista? O fato dela ser palestina. Eles vão inventar um monte de desculpa. Agora, eles, nessa reta final do genocídio, eles derrubaram vários prédios dizendo que eles eram usados como ponto de observação. E aí, a partir de um dado momento, aquilo foi ficando tão surreal que eles estavam justificando derrubar prédios inteiros sob o argumento de que eles poderiam vir a ser utilizados como ponto de observação. Eles bombardearam ao vivo, ao vivo, um hospital
usando como argumento que tinha uma câmera ali. E que essa Nossa. câmera poderia revelar a posição de determinadas tropas. Então, eles pegam conceitos que, assim, linguisticamente são do direito internacional humanitário, e eles viram esses conceitos completamente do avesso, e aí eles botam os seus defensores na imprensa para ficar repetindo, replicando essas explicações surreais para o cometimento de crimes. Não, imagina se fosse, por exemplo, a Rússia fazendo esse tipo de coisa na Ucrânia, né? Não, aí quando é assim não pode. E aí a imprensa dá as coisas o nome que elas têm. Quando pega edifício residencial, quando pega hospital, quando mata criança na Ucrânia, aí a imprensa repercute dando as coisas o nome que elas têm. E aí esse Yuval, ele tinha Ele tinha participado da explosão dessas de casas lá no 8 norte. imóveis residenciais em Nuseirat, na parte central de Gaza. Uhum. E aí ele postou nas redes sociais dele, aí ele veio aqui pro Brasil para curtir uns dias em Morro de São Paulo, participou do Universo Paralelo, que é uma rave que acontece no Ano Novo, todo ano, e vão dezenas de criminosos de guerra lá todo ano. E aí a gente entrou com uma representação criminal. O Ministério Público Federal, a princípio, entendeu que as condições para o exercício da extraterritorialidade, ou seja, para o Estado brasileiro processar um crime ocorrido no exterior cometido por estrangeiro, estavam preenchidas, porque se tratava de crime que o Brasil se obrigou por tratado internacional a punir, e se tratava de pessoa que estava dentro do território nacional. E a juíza mandou a Polícia Federal executar as diligências investigativas que o Ministério Público Federal pediu. Foi colocado um alerta no passaporte dele. E aí ele se mandou do Brasil. E foi antes da gente repercutir, ele já estava sabendo. Não sei como. E o interrogatório dele no aeroporto de Salvador foi super soft, assim, a Polícia Federal não questionou ele em nada sobre os registros que ele tinha nas redes sociais do seu Saiu de serviço avião militar. mesmo? Foi, voou de Salvador para Buenos Aires e de Buenos Aires para os Estados Unidos. Ele não saiu. A polícia cumpriu o alerta que tinha no passaporte dele pro forma, não de fato. Ele não foi perguntado sobre os crimes que ele se auto-implicou como perpetrador. Uhum. Porque a nossa Polícia Federal adora prender árabe no aeroporto e segurar por dias e segurar africano no agora, né? aeroporto, com Tem a os família de palestinos, Gaza. né? Adora. Morreu uma pessoa na área de inadmitidos ano passado, mas israelense, eles não. Mesmo com a anotação no passaporte, não teve muita dificuldade. Uma vez eu fui, eu tava lá no aeroporto de Guarulhos, aí eu fui lá encher o saco deles, assim, né? Nem era por causa de um caso específico. E aí eu falei, olha, eu tenho aqui no meu celular, se você quiser ver, pessoas que estão no território brasileiro e que têm envolvimento com crimes de guerra. Vocês interrogam essas pessoas? Vocês levam eles pra salinha? E eles falaram, olha, a gente faz de screening de terrorismo, abuso de criança e tráfico de drogas. Aí eu falei, tá, mas você explodir um templo religioso por motivações de ódio religioso se enquadra na sua definição de terrorismo? Sim. Então por que vocês não chamam os israelenses para trocar uma ideia na salinha quando eles vêm aqui no Brasil? Por que eles não são inadmitidos e devolvidos para de onde eles vieram? Quando você constata que eles têm relação com condutas ilícitas praticadas no contexto do genocídio em Gaza. E aí o policial, que eu tava enchendo o saco dele também, ok, eu reconheço. Fui lá caçar assunto na delegacia da polícia, que eu já fui lá outras vezes a trabalho, naquele dia não estava. E ele falou, não, isso a gente não faz busca ativa. Então a nossa Polícia Federal não entende que está no seu escopo de atividades
verificar se, no contexto do seu exercício militar, a pessoa cometeu crimes de guerra. Mas se a pessoa tiver uma origem árabe, a nossa Polícia Federal vai estar interessada nas opiniões políticas que essa pessoa tem. Uhum. E aí, assim, 2 pesos, 2 medidas com um viés racial. Isso, onde eu aprendi os conceitos que eu aprendi, chama racismo estrutural, racismo institucional. Mas não, a Polícia Federal tem um entendimento diverso. E aí, depois do Yuval Vagdani, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal passaram a entender que essas representações criminais violariam o princípio da legalidade, porque apesar do Brasil ser signatário do Estatuto de Roma, ele não foi regulamentado por meio de uma lei federal, então ele não foi internalizado, portanto, as condutas dessas pessoas seriam atípicas. Mas eu discordo dessa interpretação, porque o nosso Código Penal criminaliza homicídio, criminaliza explosão, criminaliza tortura, criminaliza genocídio. A nossa legislação, o nosso Código Penal não, né? Para não falar besteira. Olha aí. A nossa lei brasileira de genocídio criminaliza genocídio. Então, assim, atípicas no sentido jurídico, essas condutas não são. E mais, quando houve pedidos de extradição de 2 nazistas que vieram se esconder aqui no Brasil, Franz Stangl e Gustav Wagner, para auferir a punibilidade da conduta desses 2 nazistas, foram utilizados os crimes do Código Penal. Por quê? Porque a Convenção de Genocídio é de 48. E aí, pelo princípio da legalidade, você não pode fazer uma lei penal retroagir. Então, o que o STF do Brasil entendeu na época? Que estavam preenchidas as condições de punibilidade, porque havia processos contra esses nazistas em tramitação na Europa, então não tinha prescrito ainda os 20 anos do homicídio. Eles caracterizaram a conduta de 2 nazistas que atuaram nos campos de concentração da Segunda Guerra como múltiplos homicídios em concurso material. E assim eles calcularam a prescrição. Então, quando foi para os nazistas, valeu a regra de que você aplica a lei que está vigente. Quando foi para os agentes dos crimes de guerra cometidos em Gaza, a interpretação foi diferente. Você acha que essa é uma barreira muito, vamos dizer, difícil de ser superada aqui no Brasil, né? Você acha que isso vem sendo mudado ou a mudança está vindo para pior nessa questão das nossas instituições realmente atuarem contra Israel, que hoje comete esse genocídio, né? Eu acho que vai precisar levar isso para discussão no STF. O STF já é um pouco fora da minha zona de conforto técnica, eu não quero falar besteira, mas acho que talvez uma ADO ou uma DPF para discutir essa questão da aplicabilidade do Estatuto de Roma, extraterritorialidade, jurisdição universal, convenções de Genebra. Isso tudo precisa ser discutido e acho que vai ter que ser discutido no STF. Agora, eu acho que as nossas instituições, elas têm um misto de covardia e complacência. Eu acho que o negócio das sanções dos Estados Unidos contra o TPI e mesmo quando teve o Yuval Vagdani, a direita maluca jogou a foto e o nome da juíza na internet. Eu acho que os agentes estatais do sistema de justiça criminal, eu acho que eles não querem lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que eles não querem se indispor com Israel. Eu acho que eles não querem correr o risco de ter um visto para os Estados Unidos ou uma entrada em Israel para viajar para lá, turismo negados. E eu acho que eles talvez não vejam
as vidas palestinas como tão vidas assim, porque não é uma exclusividade do regime israelense, essa desumanização e essa naturalização da vida palestina como matável, como efeito colateral aceitável. Uhum. Teve um caso também que você estava contando numa atuação que você fez na Bélgica, né? Teve, esse foi Como legal. é que foi? Esse foi legal. Esse foi. A gente já vinha monitorando esses dois há um tempo. Um é das Brigadas Givati e o outro é um engenheiro combatente. E eles foram para o Tomorrowland, que é uma rave enorme que tem na Bélgica. E a gente viu que eles estavam lá. E aí preparamos um relatório muito detalhado de tudo que eles tinham feito. E era bastante coisa que eles fizeram e publicaram. É por isso que a gente sabe, porque eles exibem com orgulho os seus crimes. E aí mandamos pro Ministério Público, para a polícia da Bélgica, e a gente ficou sabendo, a imprensa local repercutiu, que a polícia foi pegar eles dentro do Tomorrowland. Olha. E aí eles foram detidos e foram interrogados. Infelizmente, eles foram liberados depois. Ainda não tivemos um momento de comemorar a nossa primeira cana, mas eu acredito que ela Hum, vem. Mas foi uma quase, entendeu? Porque hum. deteve. Então, Estragaram a balada deles sim, também. sim, sim. Foi um susto bom que eles tomaram aí. E aí, tipo, rapidamente começou as fake news de que eles tinham sido discriminados por serem israelenses, de que a polícia pegou eles no meio da rave, porque eles estavam com as bandeiras das suas brigadas na rave e tal. Não, eles foram detidos porque a polícia belga estava na posse de provas contundentes do cometimento de crimes de guerra. Por isso que eles foram detidos. E assim, pensa o quanto os agentes estatais dos sistemas de justiça criminal não querem mexer nesse vespeiro. Eles não querem mexer nesse vespeiro. Então, para eles mexerem, é porque o que tinha contra esses caras era cabeludo. Era Coisa grave, bem grande. grave. Coisa grande, coisa grande, coisa grande. Bem grande. E essas organizações, a PAL Commission, a Global Legal Action Network, elas, que você hoje também faz uma atuação, elas atuam então em vários países, não é só onde na sede delas ou também no Brasil, é em vários países. Sim, a gente trabalha em rede, né? Uhum, Então a gente tem pessoas com diferentes habilidades. Tem gente do TI, tem gente que manja de investigação, tem gente que entende hebraico e traduz as coisas, tem uhum, gente que entende de geolocalização, que é um recurso essencial nesse tipo de investigação. uhum, E que é, inclusive, assim, um dos aspectos que faz com que seja possível que à distância a gente investigue esses crimes. Hoje em dia, você pega uma paisagem que a pessoa fotografou em Gaza e você consegue identificar o contorno do prédio aqui, o contorno do prédio ali, aí você confronta com a imagem de satélite e você uhum, vê onde foi. Aí você pega o um tipo de imagem de satélite, tipo um Planet Labs da vida, que ele tira foto todo dia. E aí você consegue, por exemplo, identificar o exato dia em que eles explodiram um prédio. O exato dia em que você tem ali os veículos blindados visíveis de cima, que você consegue mapear as posições. Então, a uhum. gente tem muitos recursos que estão sob o guarda-chuva da inteligência em fontes abertas que dá para usar. E é importante dizer isso porque a nossa Polícia Federal diz assim: a gente não tem como investigar algo que aconteceu em outro país, cometido por uma pessoa de outro país. E isso é bobagem, isso é balela. Desde a da guerra da Síria que se faz, que inteligência em fontes abertas é uma fonte primária e crucial de provas para violações internacionais de direitos humanos. E no mínimo, assim, a polícia poderia realizar uma oitiva, né, do suspeito e perguntar, né, como é que foi e tal. Igual quando fazem, por exemplo, se vier
denúncia anônima ou qualquer denúncia infundada que fulano é terrorista, eles não vão Vão ficar chamar parados. para Eles vão trocar uma chamar, mesmo que ideia. não tenha nada de provas junto. Sim. Mas só de ter vamos dizer, esse apontamento que, ó, fulano é terrorista, eu sei disso e tal. Mas Eles já aí chamam. tem um negócio, fenômeno da injustiça epistêmica, né? Que não é tão diferente assim daquilo que a gente vê nos casos de violência contra a mulher, nos casos em que você tem abuso de autoridade, excesso policial, que é, a depender de quem é a vítima, o grau de comprovação que você precisa atingir para você Uhum, movimentar o Estado é mais alto. certeza. Quando eu tô apresentando provas do cometimento de um crime sexual por um homem branco de classe alta. O nível de detalhe que eu vou ter que comprovar do quanto que ele fez é muito mais alto do que um PM precisa para prender um jovem negro por tráfico. Uhum. 70% das condenações, esse dado deve estar um pouco desatualizado. Faz tempo que eu não pego caso de tráfico, é de 2015, se eu não me engano. Mas 70% das condenações por tráfico tem como prova apenas o depoimento dos dois policiais que participaram da prisão em flagrante. Uhum. Então, novamente, é sobre racismo. Porque a depender da cor da pele, da origem nacional, do tipo de poder político, social que a pessoa detém, o quanto que você precisa comprovar que a verdade é a verdade, a barra é muito mais alta. Com certeza. E você chegou a receber ameaças, Oh. perseguições, tentativas de intimidação depois que você começou a atuar, né? Isso foi até noticiado nas redes sociais, em alguns veículos. Como é que foi isso aí? Eu tava conversando com um colega meu esses dias sobre como enfrentar o sionismo é é uma atuação, uma militância antifascista na essência. E antifascistas têm que ser mais discretos, porque o fascismo ele vai atrás de destruir sua vida das mais variadas formas. Então, depois desse primeiro caso aí, eu recebi várias ameaças. O inquérito que tá indo atrás, inclusive, se você me xingou na internet, se você me ameaçou e tal, tá com a Polícia Federal agora, viu? A Polícia Federal vai pegar o seu Instagram. Só esperar o oficial de É, justiça chegar só aí. esperar que vão bater na sua porta. Vai demorar? Vai demorar, mas vão te pegar. E o inquérito, eu mandei os prints e tal, mandei para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Aí, primeiro, a Polícia Federal declinou da competência e mandou para uma delegacia aqui da capital. E aí, eu prestei meu depoimento lá, mandei todos os registros, todas as provas, todos os URLs das contas que vieram me ameaçar, me atacar, me intimidar. E aí, recentemente, foi remetido para a Justiça Federal, está em andamento. Na época, eu fui orientada pelo Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos a passar uns dias fora da minha casa. Hum, E eu recebi orientações de segurança digital de algumas organizações que dão esse suporte. E deu um medinho, assim, no começo. E certamente mudou meu comportamento de redes. uhum, Então, eu venho aqui porque existe uma utilidade pública em falar dessas coisas, não é sobre mim, é sobre o trabalho. Mas eu não falo mais de mim nas redes. E eu gostava de fazer isso de vez em quando. Óbvio uhum. que, assim, você está vivendo um genocídio, testemunhando, presenciando, tentando conscientizar as pessoas a respeito, chega um ponto que fica estranho você, tipo, postar uma selfie no espelho e depois uma criança em pedaços. Sim. Então, isso já tinha dado uma mudada. Mas mudou completamente depois do nível de violência que eu tive que lidar depois desse caso do soldado. E o pior foi que era o sionismo e o bolsonarismo, né? O bolsonarismo incitou muito contra mim, especificamente. E de uma forma que, e assim, você cair
na rede dessa gente é particularmente perigoso. Tipo, meu nome foi parar nos grupos do Gabinete do Ódio. Você tinha o Eduardo Bolsonaro publicando que ele estava em contato direto com o Amichai Shikli, que era o ministro das Relações da Diáspora de Israel, e depois falando que ele participou diretamente das ações que levaram ao arquivamento do caso. Então, assim, o bolsonarismo, que a gente hoje consegue compreender com mais clareza, que é uma organização criminosa que opera nesse país, operou para intervir no caso que estava em tramitação no Judiciário Brasileiro, em relação ao Yuval Wagdani, e operou para me colocar em risco. E operou para, por exemplo, expor a imagem da juíza, expor a imagem e o nome da promotora. Isso, para além da ameaça, da injúria, da difamação e tal, é coação no curso do processo. Sim. Até porque dentro desses grupos tem ali, vamos dizer, muitas pessoas que estão lá só acompanhando, tem pessoas que estão comentando, tal, mas sempre tem aquele louco, né? Que é o cara que pode Se tomar empolgar. alguma medida, né? Se empolgar por essa incitação toda que tá rolando nesse grupo de ódio, e o cara ir lá e falar, pô, você é o herói do grupo aqui, Ainda mais né? quando tem um ingrediente religioso nesse Não, com fanatismo, certeza, né? é um fanatismo, um grupo radical mesmo. Então, e só precisa de um cara, né, para acontecer uma tragédia. Então, é algo super perigoso mesmo, né? Eu fui orientada a ficar fora da minha casa. Até, até passar o, o medo, que eu não sabia nem do que, assim. E tinha tido o negócio dos pagers, né? Uhum, E o pager, no Líbano, eles foram adulterados na fábrica. Depois a gente foi ficar sabendo. Mas na hora que você tá assustado, que você tá com medo, que tem gente falando que vai te matar de várias formas diferentes, eu fui perguntar para pessoas que eu confio, assim, o meu celular, eles não tem como explodir, né? Não, não foi assim que funcionou, então. Mas deu medo, cara, deu medo. Não, não é gente tranquila. claro. Não é gente tranquila. Não é por acaso que as pessoas não querem mexer com isso. Os agentes dos sistemas de justiça criminal nos mais variados países, não é por acaso. Com certeza, tem toda uma política aí envolvida, até questão, como você falou, né, publicar o nome da juíza, da promotora, então um juiz, um promotor não quer ter a sua imagem, seu nome Não exposto quer. e precisa, às vezes, ter muito peito, vamos dizer, para ter essa imagem exposta e continuar, às vezes, atuando, né? O que também não é o que acontece com a maioria aqui hoje dos juízes, promotores e até de todas as profissões aqui no Brasil, né? Jurídicas, né? Advogados, delegados. Então, agora, o que que você acha que aqui no Brasil precisa acontecer para a gente começar a conseguir criminalizar esse tipo de conduta em que os soldados praticam lá em Israel, né? Então, a gente vê hoje, pô, matando crianças descaradamente, explodindo prédios, explodindo casas, explodindo bairros inteiros, atacando hospitais, atacando paramédicos. Como aqui no Brasil a gente vai conseguir uma responsabilização dessas pessoas e se em outros países já está avançado nisso, vamos dizer, já teve uma condenação, alguma coisa, se você sabe de algum caso. A gente precisa que a área de cooperação internacional do Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal se juntem para formar um grupo de trabalho e que se familiarize com esses meios de prova, que não são alheios ao repertório da Polícia Federal brasileira, porque toda a investigação
do golpe e dos crimes correlatos aos atos democráticos e tal, passou por evidências de fontes abertas, evidências obtidas nas redes, então precisa se familiarizar com esse tipo de prova, precisa mudar esse entendimento sobre a aplicabilidade do Estatuto de Roma e sobre a tipicidade dessas condutas, para ter uma política de punição de investigação desses crimes que comece nas unidades de Polícia Federal nos aeroportos, fazendo o screening, e se a pessoa está vindo, ela não tem que ser discriminada pela sua origem nacional. Mas se você faz screening por amostragem das pessoas por origem árabe, por qualquer que seja o motivo, faça também por amostragem de outras nacionalidades e verifique o que eles andaram fazendo no serviço militar deles. Se a gente tem, nesse momento, uma Corte Internacional de Justiça dizendo que aquele exército está possivelmente envolvido num genocídio. A Corte Internacional de Justiça, o órgão jurídico máximo das Nações Unidas, quando determinou medidas provisionais e aceitou a aplicabilidade da Convenção do Genocídio ao caso do que está acontecendo em Gaza, reconheceu a plausibilidade da alegação de que há um genocídio ali. Então, os fundamentos jurídicos para agir estão lá. O Brasil é signatário da convenção, um dos deveres é prevenir e punir. Então, a gente precisa preparar os nossos agentes estatais. E assim, tem gente que sabe investigar. Se a polícia não sabe, tem que fazer troca, intercâmbio com as organizações que sabem. E dialogar com as organizações que sabem onde localizar essas provas. Isso é essencial. E tem algum país que você vê como exemplo nessa atuação? Eu fico sabendo, às vezes, por exemplo, não lembro se era na Espanha, que prenderam algum país da Europa ali também. Não prenderam ninguém ainda. É. Mas vão prender, mas ainda não prenderam ninguém. Ou pessoas que foram impedidas de entrar, né, no país, pessoas que Então, a serviram gente ainda no teve. exército. A gente teve esse caso da Bélgica, que foi bom, mas a Bélgica tem uma regra, uma lei interna deles que é tipo o princípio da complementariedade do Tribunal Penal Internacional, só que é o contrário. Então, o princípio da complementariedade diz: se algum dos estados que tem jurisdição para investigar não quer ou não tem como investigar, aí o TPI é competente. E a lei belga diz o contrário, diz que se você tiver um conflito de competência entre a justiça belga e o TPI, você manda para o TPI. Então, o caso dos dois lá foi remetido para o TPI. Pô, foi bom. Foram lá pegar os caras na rave. Tem outros lugares que existem investigações em andamento. Como elas estão em andamento, eu não tenho como dizer aqui exatamente qual e tal. Mas, assim, aguerrido, comprometido, eu destacaria a África do Sul, principalmente pela valorosa contribuição deles no caso da Corte Internacional de Justiça. Foi a representação deles que parece que conseguiu É a aplicação que chama, né? Application. o As mandado de medidas prisão, né? provisionais. Não. Foi em O outro. mandado de prisão, porque a Corte Internacional de Justiça, ela cuida de responsabilidade de estados. O Tribunal Penal Internacional cuida da responsabilidade de indivíduos. E quem pediu a prisão do Netanyahu e do Galan foi o Karim Khan, promotor do Tribunal Penal Internacional. E aí, logo depois da expedição desses mandados de prisão, os Estados Unidos sancionaram a corte e o promotor foi trancado para fora da conta dele da Microsoft. E essas sanções, você tomar uma sanção dos Estados Unidos, tem impactos gigantescos e inclusive, tem organizações palestinas como a Al-Haq, como a Al-Mezan,
como o Palestinian Center for Human Rights, que também tomaram sanção e aí recentemente deletaram em massa os canais do YouTube dessas organizações que tinham milhares de vídeos de depoimentos em primeira mão de vítimas de violações de direitos. Sanção é barra pesada, é complicadíssimo e é muito grave que os Estados Unidos esteja tentando esvaziar a efetividade do Tribunal Penal Internacional através dessas sanções. Isso atrapalha muito o trabalho e isso deixa agentes estatais com medo de cooperar. E aí isso esvazia a efetividade desse sistema de direito internacional, porque um dos aspectos mais complexos do sistema de direito internacional é que ele não tem um mecanismo de enforcement, de se fazer cumprir. Ele depende da cooperação. E aí ele depende da cooperação, então ele é atravessado por questões políticas, geopolíticas, de realpolitik que dificultam. Então, é como se fosse sei lá, um tribunal aqui no Brasil, tem um caso ali de uma pessoa famosa ou poderosa, e aí o executivo brasileiro acaba aplicando uma sanção nesse tribunal, no juiz, Não, é fazendo tipo uma que nem os Estados analogia, Unidos assim, fez com o nosso STF. também. É tipo que nem os Estados Unidos fez com o nosso STF, é a mesma coisa. Só que, graças a Deus o STF Não não fraquejou. recuou, né? É. Bom, pessoal, então a gente está chegando aqui aos finalmente do episódio, está quase 1h30. Queria pedir para vocês deixarem o like aí no canal, ajudar a engajar o Salam Aleikum Podcast. Deixa o like, compartilha com seus familiares esse vídeo, se você gostou. Deixa um comentário aí também. E queria agradecer muito a doutora Maíra. Queria que você deixasse as suas redes aí para o pessoal que quer te acompanhar também. E uma mensagem final aí também para o público. Quem quiser me achar no Instagram, advmaíra, e é só lá que eu tô. E a minha mensagem final é que se fosse fácil, não chamava luta. Não, você tá do lado certo da história, às vezes tem um custo alto, mas a gente não pode arrefecer diante das adversidades, não podemos parar de falar de Gaza e da Palestina. E não tem que ser porque isso nos atinge pessoalmente, mas se for isso que faz você se mexer, pensa bem naquela cena dos vários cadáveres no chão no Rio de Janeiro e pensa o quanto os tempos que a gente está vivendo, em que os limites do inaceitável da violência estatal estão sendo completamente extrapolados e aquilo que se torna uma violência justificável está se expandindo a ponto da gente ver corpos enrolados em lençóis e achar normal as centenas. Então, essa brutalidade, ela vai cobrar a sua fatura para a humanidade toda. Por isso que a gente chama de crimes contra a humanidade. Porque quando crimes contra a humanidade são cometidos, todo mundo perde. Mas não se mova porque vai te afetar. Se mova porque é o certo. E Palestina livre do Rio ao Mar. Isso aí, Palestina livre. E uma hora isso vai mudar, né? Se Deus quiser, essas pessoas vão ser responsabilizadas e todos aqueles que tiveram do lado delas também terão suas trajetórias aí marcadas também por essa injustiça, né? Então, obrigado, pessoal. Deixa o like aí e salam aleikum.